Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Hoje nós vamos conversar com a doutora Maria Adriana Cruz, que é cardiologista e experiente na prescrição e orientação para o uso medicinal da cannabis sativa, a maconha, como popularmente a conhecemos. Bem-vinda, doutora Adriana. Obrigada, Mina. Obrigada por estar aqui. É um prazer enorme, até porque a gente está se revendo, né? Então, Verdade, tô olha, muito gente, feliz. nós estudamos juntas no colegial, né, Adriana? Faz um tempinho, esses dias. Só um tempinho só, né? Doutora Adriana, agora tem que chamar de doutora, né? Antigamente chamava de Adriana. Esse uso medicinal da cannabis ainda é um assunto que às vezes é um pouco sensível para algumas pessoas, né? Então a gente vai procurar ser o mais didática possível aqui, né? Quando a gente fala de uso medicinal da cannabis, da maconha, nós não estamos falando da maconha in natura, né? Então, mais ou menos, porque a gente está falando da planta, né? É uma planta e a gente extrai os canabinoides, os produtos que são benéficos para a saúde dessa planta. É a mesma planta que as pessoas, os viciados aí que usam, é a mesma planta. Só que no caso de tratamento médico, a gente usa o óleo dessa planta. Por quê? Porque é uma forma de estar usando canabinoides que a gente conhece. Então, tendo esse controle, a gente sabe como que vai agir no corpo, a gente tem uma farmacologia, uma fisiopatologia mais conhecida. Então, é a mesma planta, mas são usados com fins e meios diferentes. É possível usar in natura também, tá? Em alguns países é liberado para o uso médico in natura. Tem alguns casos que a gente precisa de uma absorção muito rápida e a via pulmonar é uma via muito boa, né? Porque é rápida a absorção, porém o tempo que esses canabinoides ficam agindo lá dentro do corpo é muito menor. Então, assim, se você tem a planta e usa de forma médica, é legal, é bacana, é uma via, mas não é a principal via, porque a principal via é a via que a gente elimina a passagem pelo fígado, né? Que é onde vai ter a metabolização ali. Então a gente usa muito mais a via sublingual, tá? Qual que é o problema da cannabis fumada? A cannabis fumada, você quando põe o fogo nela, você aumenta muito a temperatura, você tem uma descarboxilação desses canabinoides, e aí o que acontece? Você pode perder muito dos canabinoides que a gente está querendo que haja no corpo, tá? Então você fala assim, é legal? Não é tão legal por conta do calor que isso gera, né? Essa combustão do fogo com a planta, ela pode lesionar tecido por conta da temperatura mesmo. Então você pode ter lesão de laringe, de traqueia, até de pulmão. E a fumaça, que a fumaça é um fator de precipitação de câncer também. Então não é a via ideal por isso. E você estava me falando antes da entrevista que existe um sistema endocannabinoide. Explica pra gente. Tá. Então funciona assim, pensa bem, a gente tem o sistema nervoso, tem o sistema cardiorrespiratório, a gente tem o sistema renal, sistema hepático, nós temos vários sistemas no nosso corpo. Quem controla todos esses sistemas é o sistema endocannabinoide. Isso é uma novidade na medicina, porque tem por volta de 10 anos de estudos. Para a medicina isso é pouco tempo. Então, assim, esse sistema, para você entender bem, é como se fosse um maestro e o resto todo fosse a orquestra. Quando o maestro está alinhado, você consegue ter um som bonito, você consegue ter uma melodia. Quando o maestro está meio assim, deficiente, então
a sinfônica não toca tão harmonicamente, você tem barulhos, que são as doenças, né? Hoje a gente sabe que a gente tem receptor do sistema endocannabinoide no corpo todo. Então tem receptor no cérebro, tem receptor no olho, tem receptor no fígado, no rim, no estômago, no osso. Então é uma coisa muito linda, porque você tem o seu corpo inteiro cheio de receptor, esperando esses canabinoides para agir. E como que eles fazem? Quando o ligante, que é a molécula do canabinoide, entra em contato ali, ele vai fazer um equilíbrio desse sistema. Se você tem um excesso de produção de alguma coisa, uma hiperexcitação de uma célula, ele vai lá e fala, opa, diminui isso aí. Se você tem uma célula que está mais paradinha, que está mais quietinha, que está baixando, ele vai lá e fala, vamos agitar, vamos movimentar. Então, ele fica trabalhando no corpo todo para fazer essa regulação. Então, é por isso que, além de ser muito lindo, né, é muito surpreendente que a gente tenha uma produção de cannabis dentro da gente. Então, as pessoas que, isso aí não é legal, isso daí é perigoso, a gente produz. Então, por algum motivo que a gente não sabe ainda, essa produção fica deficiente. A gente tem uma alteração do sistema endocannabinoide. E aí você pode ter dor, você pode ter insônia, você perde a sua autorregulação. Porque assim, se vem uma bactéria, alguém espirra do nosso lado, você vai receber um monte de vírus, um monte de bactéria. Mas se o seu corpo está bom, está estável, ele está forte, o sistema imunológico está ali, sabe? Resistente? Isso. O que vai acontecer? Você vai eliminar aquilo lá e vai continuar a sua vida. Ou seja, deu uma desbalanceada no sistema, porque entrou um monte de vírus, bactérias, ele vai e regula. Esse sistema faz isso, ele regula os outros sistemas. Uma novidade essa coisa do sistema endocannabinoide. Sim, aí, né? Que a gente chama de SEC, né? Para ficar mais fácil, para não ficar falando sistema endocannabinoide. E doutora, quais doenças, né? As pessoas que sofrem com quais tipos de doenças que podem ter um tratamento melhor com a cannabis? Então, olha só, pensa num sistema que ele tem receptor no corpo todo. Do fio de cabelo até o dedo do pé, você tem receptor canabinoide. Na pele, você tem receptor canabinoide. Então, parece assim, até uma panaceia, mas é uma coisa que é verdade. Cada dia está se descobrindo que pode tratar inúmeras coisas. Teve um congresso de medicina endocannabinoide e tinha reumatologista, neurologista, dermatologista, várias, cardiologistas, especialidades médicas. Porque cada um está estudando na sua especialidade as possibilidades de uso da cannabis. Então, ela pode ser, são várias as doenças, mas eu vou te falar aqui as principais. Tá. Então, epilepsia, que começou tudo com o estudo, né, dos quadros epiléticos. Na oncologia está usando muito. A gente sabe hoje que tem canabinoide que ele age na célula neoplásica, matando a célula doente e fazendo com que a outra que está viva, que está boa, funcione melhor. Então, isso daí é uma coisa incrível. Para náusea, né, de paciente oncológico que faz quimioterapia, é sensacional. Fantástico. É muito, muito bacana. E sem contar que você melhora o seu sistema imunológico e aí, assim, a luta contra o câncer fica, né, com mais peso. Você consegue, né, lutar com mais facilidade. Temos também o Alzheimer, que é incrível. Tem muito trabalho saindo com Alzheimer. Por quê? Porque os canabinoides, eles são neuroprotetores. Então, além de fazer a neuroproteção, ele age em várias partes do cérebro, fazendo com que exista uma vivificação da memória.
Então, para paciente com Alzheimer é excelente. Olha, É muito legal, é muito legal. Tem uns estou pacientes... imaginando aqui o futuro, né? Com essas novidades aí. Sim, é uma terapêutica, assim, para o futuro mesmo. É assim, vai ser é muito promissora e vai ter uma abrangência muito grande dentro da medicina. E hoje também se usa esse tratamento com cannabis para autistas. Isso. Autismo, ansiedade, depressão, enxaqueca, síndrome do pânico, dor crônica. Para dor é fantástico. Assim, os resultados para dor, fibromialgia, é sensacional. Menopausa está sendo usada muito, também? Está sendo muito usada. A questão do fogacho que dá na menopausa, assim, você consegue regular. Por quê? Porque você está regulando o SEC, o sistema endocannabinoide. Então você começa a regular tudo, as coisas vão ficando diferentes, né? E quais pessoas não podem fazer o tratamento com a cannabis? Existe alguma restrição? Não. Assim, o risco, por exemplo, de você ter uma dependência da cannabis é muito mais baixo do que você ter uma dependência da cafeína, tá abaixo. De uma dependência, por exemplo, do álcool, que são drogas lícitas, daí muitas lícitas que álcool estão e cafeína, circulando. Álcool e cafeína. Então, assim, não vejo a princípio nenhuma contraindicação, mas tem um perfil genético muito específico para uma pequena quantidade da população que elas podem ter uma intolerância à cannabis. Só que daí, assim, tem teste genético que você faz, mas é muito caro ainda e não dá hoje para falar, eu vou fazer para todo mundo. Então, assim, se o paciente tem condições, ele faz o teste genético, ele vê se ele tem. Se não, o máximo que vai acontecer, ele vai passar mal e vai falar, não quero mais isso. Mas assim, risco, só se cair, que a gente brinca, só se cair um saco de cannabis na cabeça da pessoa. Fora isso, não. E os efeitos colaterais? Um efeito colateral é uma coisa que existe, né, na cannabis, tratamento com cannabis, é a sonolência e aumento do sono. Então, você pode usar isso a favor. Então a gente usa muito em tratamento de distúrbios do sono, a gente usa cannabis com resultado fantástico, muito bom, mas é um efeito colateral, né? Isso aí também tem alguns medicamentos alopáticos, a gente usa o efeito colateral do remédio para tratar, né? Outro efeito colateral seria aumento do apetite para alguns canabinoides. Então tem canabinoide específico que aumenta o apetite, e a gente usa também para paciente que faz químio e perde o apetite, né, fica com aquela indisposição, a gente usa cannabis para aumentar o apetite. E as pessoas, aí elas se desenvolvem melhor, porque aí elas comem mais. Nossa, tô com uma fome, apesar de ter feito químio, rádio, e aí isso daí melhora muito o estado geral do paciente. Então, assim, são os efeitos colaterais que a gente vai manipulando esses canabinoides e a gente usa de acordo com a necessidade. Falar, existe algum risco? Não que se saiba até agora. Eu tenho uma paciente que ela errou a dose e ela tomou muito mais do que eu tinha prescrito. Ela ligou para mim, o que pode acontecer? Eu falei, vai deitar, deita, dorme, que provavelmente você vai ficar com sono e vai dormir, né? Teve um outro caso de um paciente também, que era um paciente psiquiátrico, ele tomou o vidro de cannabis, dormiu. Só dormiu, não aconteceu mais nada. Um outro efeito colateral que eu posso te falar é hipotensão. Então, a gente está usando, para alguns canabinoides também, a gente está usando para tratamento de hipertensão. Porque como ele abaixa a pressão, aí você usa esse benefício para o paciente. Regula a pressão com a cannabis. E o tratamento
com a cannabis, ele costuma ser longo? Qual é o tempo médio de tratamento? Então, como a gente fala de doenças crônicas, a maioria são doenças crônicas, por exemplo, fibromialgia, enxaqueca, autismo, né? Não tem um tempo determinado para você usar. Mas, por exemplo, eu já usei cannabis em paciente com enxaqueca, que regulou. A gente falou, vamos tentar tirar para ver se fica bem sem. Ficou bem sem. Então, assim, vai depender muito do que você está tratando, mas normalmente são doenças crônicas. E aí você tem que continuar usando. Sim, uso contínuo. Uso contínuo, Então, doutora Adriana, pelo que eu estou entendendo, o tratamento é bem individualizado. Isso é a coisa mais linda do tratamento com cannabis. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide, o SEC, que a gente comentou, ele é individual mesmo, ele é específico para cada pessoa. É como se fosse uma digital. Cada um tem o seu sistema endocannabinoide. Então, quando você vai usar um medicamento, você vai pensar nesse todo do paciente. Você vai pensar que eu vou tonificar esse todo. E é específico. Então, é muito mais tratar o sistema endocannabinoide do que tratar uma patologia específica, que é o que a medicina convencional faz, né? Ela trata uma doença específica, então ela foca, eu vou tratar o coração, então eu vou olhar as coisas do coração. Eu vou tratar o fígado, eu vou olhar as coisas do fígado. Não. Quando a gente faz um tratamento com cannabis, a gente raciocina de uma forma como um todo e individualizado. Eu vou tratar a mirna, não vou tratar, por exemplo, o coração, eu vou tratar a pessoa. E isso é uma coisa muito bonita, é muito prazeroso fazer isso, tratar a pessoa por inteiro. Doutora, e o custo com o tratamento com a cannabis? É caro, porque eu ouvi falar que as pessoas que precisam usar, inclusive estão às vezes recorrendo à justiça para conseguir, junto ao convênio médico ou junto ao SUS. Então, depende, né? Porque a gente tem medicamentos importados, a gente tem hoje medicamentos que são vendidos na farmácia, nas grandes redes principalmente, e a gente tem no Brasil uma característica que são as associações. Essas associações, elas fornecem o óleo para os associados por um preço bem menor do que o importado, normalmente, bem menor do que na farmácia. São associações que ainda estão se estruturando e algumas têm a liberação da Anvisa para fornecer o óleo, outras não têm, estão procurando esses meios para ficar legalizada e tal, mas tem muita associação. Então, elas fornecem o óleo por um preço muito bom. Mas ainda o importado é caro por conta de você comprar em moeda estrangeira e acaba que o custo da importação, né, encarece demora para muito. Chegar também, né, eu acho. Isso, demora uns 20, 30 dias, dependendo, né, da onde vem, para ele estar chegando aqui no Brasil. Então tem tudo isso que vai influenciar. Mas hoje o óleo associativo é assim, o mais viável para quem tem menos condições, né? Para quem tem condições, tanto faz, né? Mas para quem é menos favorecido, aí o óleo de associação é o que vai ajudar. E a vantagem é que é uma planta brasileira, ela é cultivada aqui no nosso solo, ela gera emprego, né? Essas associações, elas fazem um trabalho um trabalho comunitário muito importante. Eu fui visitar algumas e tem associação que elas dão assim tratamento de primeiro mundo, totalmente de graça, com psicólogo, médico, fisioterapeuta, com estrutura assim incrível que nem clínica particular tem. E elas conseguem fazer isso para os associados. Então é um trabalho bonito e que acaba que o custo sai menor para quem se associa, né? Se comprar na farmácia ou importar, sai na base de quanto, mais ou menos?
Depende do óleo também, porque assim, são vários tipos de canabinoides que vão compor um óleo. O médico vai analisar o paciente, ver qual que é a necessidade dele, qual o canabinoide que beneficiaria ou que regularia aquele sistema endocannabinoide. Então, tem canabinoide único, tem vários canabinoides, a gente chama assim. Tem óleo full spectrum, que tem todos os canabinoides ali, que é o que funciona melhor, porque ele tem ali canabinoide para vários receptores no corpo. Então ele funciona melhor. E fora os canabinoides, tem os terpenos, que ajudam também, que vão estar compondo ali na planta, né? E tem os flavonoides. Mais umas outras composições da planta que a gente chama de efeito comitiva. Elas trabalhando juntas, elas têm uma potencialização de ação dentro do corpo. Então, a planta, no seu espectro máximo, ela tem uma função melhor. Mas aí, mas é um caso específico de, por exemplo, espasticidade muscular. Aí você vai usar um canabinoide específico. Mas é insônia. Você vai usar outro tipo de canabinoide. Ou vai fazendo assim, a gente fala que é a alquimia da planta. Você extrai, né, os canabinoides e você faz uma composição alquímica para tratar essa determinada patologia. Então o custo vai depender de qual canabinoide está sendo usado ou não. Tá? E assim, mas em relação ao que é importado e ao que é vendido na farmácia e ao que existe pelas associações, nós podemos dizer que, por exemplo, pelas associações sai menos da metade do preço? Menos da metade. Menos da metade. Menos da metade. Normalmente, menos da metade. Tem algumas associações que têm umas combinações de canabinoides que são mais caros, porque aqui no Brasil, por conta do clima, do sol, a produção maior é de THC das nossas plantas. Então, os componentes com CBD, que é um outro canabinoide, acabam ficando um pouquinho mais caro. Então, você vê que depende do que vai lá dentro, né? E o SUS fornece a cannabis, o tratamento com cannabis? Então, no estado de São Paulo, o governador, ele assinou um decreto que iria liberar a cannabis, liberou, né, a cannabis para ser usada no SUS. Mas ele liberou não quer dizer que já tem, amanhã eu posso pegar. Ainda vai ter um processo de licitação para ver quem é que vai fornecer essa cannabis. Tá uma briga, porque a gente tem produção nacional e estão querendo pegar de indústria que é de fora. Então a coisa vai andar ainda, mas está em processo, a gente está em processo, né? Todo o entendimento do uso da cannabis ainda está se movimentando. Então, ainda a via de acesso pelo SUS é via judicialização. Judicialização. E, então, isso deve pesar razoavelmente no orçamento público hoje, né? Porque todo mundo acaba entrando na justiça para conseguir que o SUS forneça, é isso? Isso. Tem, inclusive, algumas associações que estão se juntando para falar para a população que se você fizer os cálculos entre você sofrer uma judicialização, ter que comprar a cannabis importada tal, e você usar aqui do Brasil, o custo para o governo seria muito menor, infinitamente menor, sem contar que você estaria ajudando, né, as associações brasileiras e usando cannabis de solo brasileiro, que é o ideal, é a nossa, né? E já existem, assim, algumas movimentações no Congresso para regularizar essa produção de cannabis? Tem movimentos acontecendo, alguns deputados, alguns senadores que aparecem na televisão, que são da causa, né? Eles lutam pela causa, muita gente está usando, tem político usando, tem filho de político usando, neto de político usando. Então, essa sensibilização dessas pessoas verem o benefício, acaba que faz com que eles
façam esse movimento lá no Congresso para que seja liberado. Mas, por outro lado, tem o tráfico que não quer, né? Então, assim, vai ser aquela briga, tá em transição, mas eu acredito, sou muito otimista, eu acredito que não tem como, é muito benéfico, muita gente está assim, tá salvando a vida de muita gente, então não tem como não liberar, né? Hoje muita gente consegue o habeas corpus para poder fazer a própria produção, tem muita mãe jardineira que aprendeu a fazer o óleo para o próprio filho e assim, isso aí salva a vida, né? Eu tenho, tenho um amigo, um colega médico que o filho dele tomava, tinha mais de 20, acho que era mais de 70 convulsões por dia. E usava mais de 17 remédios. Nossa. E assim, ele ficou aterrorizado com aquilo. Ele falou, não, eu vou fazer o óleo para o meu filho. E ele foi estudar. Primeiro ele importou, ele viu que funcionou, né? Falou, eu vou fazer esse óleo para o meu filho. Hoje ele tem uma associação, ele tem habeas corpus, ele planta e ele faz o óleo do filho. E ele fala que assim, foi o que salvou a vida dele. Ele tirou mais de 17 drogas, né, de produto alopático e hoje ele toma só cannabis. Ele mostra em congresso, sabe, as fotos do filho, é muito bonito assim a história dele. E você estava me falando que lá no consultório você recebe pessoas de todos os tipos e que a aceitação do tratamento com a cannabis já está muito maior pela população. Isso. A gente tem dados aí que 77% da população brasileira aceita e gostaria de usar, né, se pudesse, e se tivesse indicação também. Mas o que eu vejo no meu consultório é que assim, cada dia mais pessoas vêm pedir, doutora, eu queria fazer o tratamento com cannabis, eu posso, eu preciso. E assim, eu atendo senhorinha de 89 anos que vem e fala, isso daí vai salvar a minha vida, eu sei, eu li, eu vi no Fantástico, eu vi em algum lugar que isso daí pode me ajudar. Então, disseminou-se a informação e chegou em muita gente, né? Ainda existe algumas pessoas que têm aquele receio, porque o contexto histórico é muito forte em relação à planta, né? Mas hoje, muita gente, atendo paciente de várias denominações, assim, religiosas, e eles vêm confiante e quando vê o resultado, quando descobre o que pode fazer no corpo, fica feliz, fala, é de Deus. E doutora, qualquer especialidade médica pode prescrever o uso da cannabis ou precisa de alguma especialização? Então, pelo CRM, hoje aqui no Brasil, qualquer especialidade, qualquer médico com CRM ativo pode prescrever, tá? Não tem nenhuma restrição. O CRM fez alguma coisa, algum movimento para falar que só psiquiatra, neurologista poderia, mas isso daí acabou voltando, caiu por terra e hoje qualquer um pode prescrever, qualquer médico com CRM ativo em território nacional pode prescrever. E o que está acontecendo? É que você precisa estudar, né? Você precisa, tem pós-graduação, tem cursos de prescrição que você faz que vai te deixando com mais condições, entendimento sobre como que é todo o processo para você fazer uma prescrição. Mas teoricamente todo médico pode. Doutora Adriana, quanta informação boa você nos trouxe hoje. Eu queria que você deixasse aqui então seus endereços, o endereço do seu consultório, o endereço seu nas redes sociais, para quem quiser procurá-la, né? Já vamos deixar aqui à disposição. Tá. Eu atendo em 3 cidades, então eu deixo um telefone que a pessoa consegue falar com a minha secretária e ela vê qual que é o melhor lugar. E atendo online também. Atendo gente do Brasil todo.
Então é só ligar para, deixa eu ver o número, 9, Pode usar a colinha, pode, sem problema. 94280-0568 e falar com a Tel, que é minha secretária. Uhum. E nas redes sociais, no Instagram? Instagram é doutora ponto Adriana Cruz, arroba doutora Adriana Cruz 6. Deixa eu ver minha colinha. doutora.adriana Cruz. Muito Esse bom, muito bom. É o Instagram, né? Instagram. Obrigada pela sua presença aqui, viu, Adriana? Foi um prazer revê-la depois de tanto tempo. Pois é. E você trazendo tantas informações importantes aqui hoje. Obrigada, viu? De nada, Mina. Obrigada pela oportunidade de poder falar dessa planta muito linda que vai ajudar muita gente, vai revolucionar a medicina. Quem agradece sou eu. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta.